Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai terminar o nosso assunto para a nossa próxima avaliação, falando de desconto composto. A ideia, pessoal, de desconto composto, ela é bem parecida com a de desconto simples. Os enunciados das questões, as coisas todas que a gente vai fazer, elas são muito parecidas com aquela ideia inicial de desconto simples. O que muda, é claro, é a fórmula, já que agora a gente está trabalhando com capitalização composta, no caso, com juro composto. Então, nesse caso, a gente vai ter uma modificação na nossa fórmula. Mas todo o resto, pessoal, todo o resto do enunciado, equivalência de capitais que a gente aprendeu no para juros simples, ela também será usada e será colocada aqui também para a gente resolver, ok? Então, basicamente, essa aula é de resolução de exercício, porque a ideia principal você já tem. A ideia é só a gente mudar a fórmula e ver como é que a gente pode fazer esse tipo de exercício. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o material e a partir do material a gente vai fazendo a nossa aula, ok? Então, a ideia é a seguinte. Primeiro, o que é que vem a ser o nosso valor atual, certo? O nosso valor atual, pessoal, ele vai ser o quê? É como se o valor atual vai ser o capital que eu vou aplicar durante um período N a uma taxa I para que ele se torne um montante igual ao valor nominal. Sendo que aquelas notações que também a gente usou lá em juros simples, de valor nominal, valor atual, a taxa e o período, eles continuam também do mesmo jeito. Então, se a gente colocar essa definição, dizendo que o valor atual nada mais é do que um capital que vai ser aplicado a uma taxa aí durante um período N, certo? De um período N, se transformando em um valor, em um montante igual ao valor nominal, então você pode usar aquela fórmula de juro composto, de montante de juro composto. Ficando então, para a gente usar, colocando apenas isolando, ó, se você notar, se eu passar esse denominador para cá, multiplicando, você fica exatamente com a fórmula do montante, se você substituir o N por M e o A pelo capital. Então, por isso que ela é praticamente a mesma fórmula que a gente vem usando. Então, aqui eu coloquei só uma nova maneira de você usar. Às vezes fica mais simples você usar dessa forma que está aqui, ó, pessoal, do lado esquerdo, do lado direito, quer dizer, que nada mais é do que uma nova maneira de você escrever isso aqui. É quando você pode passar essa potência para o numerador, invertendo o sinal, ó, notando que aqui é n e aqui é menos n, certo? Então, note aí exatamente a diferença. Ainda vai valer aquela relação em que o desconto nada mais é do que o valor nominal menos o valor atual. Por sinal, é a única maneira da gente saber o desconto, é se você souber o valor nominal e souber o valor atual. Outra coisa também que aqui simplifica em relação a desconto simples, é porque lá no desconto simples a gente tinha o desconto racional, o desconto comercial. Aqui é como se a gente tivesse apenas o nosso desconto comercial, certo? Então a gente vai usar essa fórmula para fazer o uso em nossos exercícios. Outra coisa também é o nosso conhecimento de equivalência de capitais. Para que servia o nosso conceito de equivalência de capitais? Era quando você queria trocar uma dívida por outra, quando você queria trocar um título por outro, um título por dois títulos por um. E a gente via que para que isso acontecesse, tendo equivalência de capitais, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que igualar os valores atuais de uma dívida com os valores atuais da outra dívida. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui em alguns exercícios também para equivalência de capitais. Então, vamos lá. Ó, como eu falei para vocês, a aula de hoje é praticamente uma resolução de exercício, já que o nosso conteúdo acabou. O nosso conteúdo é somente isso daqui. A fórmula do valor atual, que é o valor nominal dividido por 1 mais i elevado a n, ou o valor nominal multiplicado por 1 mais i elevado a menos n, que é a fórmula que a gente vai usar mais, porque você consegue ela de forma mais direta. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Ó.
O primeiro exercício é o seguinte: qual é o valor atual? Então, está sendo pedido o valor atual e o desconto de uma dívida de valor nominal 5.000, que foi antecipada 5 meses, sabendo que a taxa de desconto é de 1,5% ao mês. Então, eu tenho o valor nominal, tenho o tempo de antecipação, tenho a taxa, e foi pedido o valor atual e o desconto. A gente começa por onde? Pelo valor atual, já que a gente tem a fórmula do valor atual. Aqui, ó, vou pegar 5.000 e vou dividir por 1 mais a taxa 0,015, que é a mesma coisa do 1,5%. Lembrando que a gente sempre usa a taxa em forma unitária, elevado a 5. Quando eu faço essa potência, dá 1,07728. Se eu dividir 5.000 por esse valor, dá 4.641. Esse é o meu valor atual. Pessoal, você pode fazer dessa forma, aqui eu usei uma aproximação, ou você pode fazer direto. Deixa eu só dar uma olhadinha se dá exatamente alguma diferença, certo? Quando você faz o quê? 1,015 elevado a menos 5 e multiplico já o resultado por 5.000. Quando você faz, isso vai dar uma diferença de 2 centavos, mas não tem problema, certo? Isso aqui aconteceu por causa da aproximação. Então, se você fizer com todas as casas e usando aquela segunda fórmula escrita com o expoente negativo, sem usar a aproximação, ela vai dar aqui 30 no lugar de 32 centavos. Então, mas isso será verificado, isso não é considerado erro. Desconto, então, vai ser o quê? Os 5.000 menos o que eu paguei, que foi 4.641,32, dando um total de 358,68. Então, eu tive um desconto nessa antecipação dessa minha nota por 5 meses, eu paguei a menos 358,68. Pessoal, o resto agora são variações, aquelas mesmas variações que a gente já tinha, certo? Então, vamos ver aqui agora os nossos exercícios. Sabendo que resgatei um título por 4.300, isto é, resgatei um título por 4.300 é o valor atual, que venceria em 6 meses, ó, há uma taxa de desconto de 1% ao mês, qual é o valor nominal do título? Isso aqui é um problema bem simples, porque você quer saber o valor nominal, sendo que foi dado o valor atual, a taxa e o período. Se você jogar aqui na fórmula, o seu problema é elevar 1,06 a 6 e passar multiplicando por 4.300, dando um total de 4.564,54. Então, para eu resgatar por 4.300, a minha nota seria de 4.564,54. Maneira bem simples, bem direta também de se resolver. Isso aqui é como se a gente estivesse tentando descobrir um montante, certo? Se você for associar, pessoal, é a mesma fórmula, é a mesma coisa que você está tentando encontrar. Então, você tem aqui ó, o montante, que é igual a N, e aí você vem aqui e faz a multiplicação. Meu terceiro exercício é um título no valor de 4.000, então é o valor nominal, foi resgatado 4 meses antes do seu vencimento por 3.600. Qual é a taxa de desconto empregada nessa transação? Olha, então vamos lá. Se eu jogar na fórmula aqui, ó, 4.000, o que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou passar esse 1 mais i elevado a 4 e vou passar dividindo 3.600. Quando eu divido 4.000 por 3.600, fica 1,11111. Aqui, pessoal, vocês se lembram o que é que acontece quando eu quero eliminar esse expoente aqui, que é 4? Eu passo ele para o outro lado de forma inversa. Então, no lugar de 4, ele vai ficar 1 sobre 4, que é 0,25. Então, o seu problema agora é você pegar esse 1,11111 e elevar a 0,25, que dá aproximadamente 1,02669. Subtraindo 1, eu vou ficar com uma taxa de 0,2669, que é a mesma coisa de 2,669%, que seria a sua resposta. Então, se você tiver essa taxa de desconto e antecipar por 4 meses uma nota de 4.000,
você vai pagar 3.600, isto é, vai ter um desconto aqui de R$ 400. É isso que a gente está determinando para que a gente possa fazer, ok? Quarto exemplo. Quarto exemplo, ele diz assim: obtive um desconto de R$ 263,72 de um título de valor nominal 1.800. Sabendo que a taxa de desconto é de 2% ao mês, qual foi o tempo de antecipação desse título? Pessoal, vocês se lembram que toda vez que a gente, em juro composto, que é pedido tempo de antecipação, que pede o N, a gente já tem que saber que vai ter que usar o quê? Logaritmo para encontrar esse N. Outra coisa também que a gente tem aqui é o seguinte: o valor nominal, foi dado o valor nominal, foi dado o desconto. E aí eu tenho uma fórmula que apenas usa o valor atual. Ora, mas eu sei como descobrir o valor atual. O valor atual nada mais é do que o nominal menos o desconto. Então, o primeiro passo é eu encontrar o valor atual. Ó. O valor atual, então, aqui, se eu fizer 1.800 menos o 263,72, que foi o seu desconto, então é 1.536,28. E esse é o valor atual. Aí, agora sim, eu jogo lá na fórmula e resolvo bem parecido com o da terceira questão. Vai ficar, então, 1.536,28 vai ser igual a 1.800 sobre 1,02 elevado a n. Pessoal, vou trocar de posição esses dois termos, ficando então para dividir 1.800 por 1.536,28, dando então 1,17166. Agora eu calculo o LN. LN de 1,17166 sobre o LN de 1,02, dando então aproximadamente 8 meses. Está aqui, exatamente aqui a minha resposta seria 8 meses. Então, repetindo, aqui o que é que tem de diferente? Ele deu desconto e deu o valor nominal do título. Então, o primeiro passo é encontrar o valor atual, subtraindo esses dois resultados. Encontrado o valor atual, eu jogo na fórmula que a gente tem. Então, com isso, você troca de posição, consegue isolar 1,02 elevado a n, e ficando aqui para resolver, como eu quero saber o n, eu vou ter que usar o logaritmo. Logaritmo ou ln aqui, que dá os 8 meses aqui do seu exercício. Ok? Agora vamos para a parte de equivalência de capitais. Aqui a gente fez os 4 exercícios possíveis. Aqui pedindo o valor atual e o desconto. Aqui foi pedido o valor nominal. Aqui foi pedida a taxa. E aqui foi pedido o tempo de antecipação. Esses são os exercícios básicos. São os exercícios que são pedidos apenas uma das variáveis, sendo que sua fórmula envolve 4 variáveis. Agora, na quinta, gostaria de trocar um título de 600, que vence em 2 meses, por outro que vencerá em 6 meses, sabendo que a taxa de desconto é de 1,5, o qual o valor nominal do título. Esse tipo de questão foi a que eu dei o enunciado lá em cima, que é quando você está trabalhando com equivalência de capitais. É quando você quer trocar uma dívida por outra, sendo que você troca o quê? Geralmente os vencimentos, certo, dessa nova dívida. Então, eu tinha uma dívida que ia vencer em 2 meses e eu quero trocar por uma para vencer em 6 meses. Então, o que eu tenho que fazer é trocar o valor, é igualar o valor atual dessa primeira dívida pelo valor atual da segunda dívida. E a segunda dívida tem o valor nominal que eu não sei, e aqui o meu período de antecipação, de vencimento da dívida, seria de 6 meses. O que troca é exatamente isso. Então, eu uso a fórmula dos valores atuais. Ó. N sobre 1 mais 0,015 elevado a 6. Essa é a nota que eu não sei o valor, que é exatamente o que eu quero, antecipada de 6 meses a uma taxa de 1,5%. A segunda é de 600, antecipada por 2 meses. Tá aqui, ó, uma por 6 e outra por 2. Pessoal, se você quiser fazer essa conta aqui, o que é que a gente tem? Ó, passa esse 1,06 multiplicando, que eu botei aqui 1,09344,
E 1,015 elevado ao quadrado dá 1,03023. Aqui você multiplica 600 por 1,09344 e depois divide por 1,03023, ficando então 636,81 como resposta. Como era de se esperar, esse valor dessa nova nota vai ser maior do que a de 600. Por quê? Porque a de 600 eu ia pagar em 2 meses. Já a outra eu vou pagar em 6. Então eu estou, no caso, postergando a minha dívida. Eu vou pagar depois. Eu estou adiando o pagamento. Se eu estou adiando o pagamento, eu vou ter que pagar mais por esse título, por essa nota. Ok? Então, essa seria a nossa ideia. Se você lembrar, é os mesmos conceitos, as mesmas coisas que você fazia para resolver os problemas de equivalência de capitais. O que muda lá em juros simples. O que muda aqui é exatamente a fórmula que você vai usar. Já a sexta, olha o que é que eu quero fazer. Eu quero trocar um título de valor nominal 8.000, que vence em 8 meses, por 2 outros títulos de mesmo valor nominal, ó, mesmo valor nominal, com os vencimentos em 2 e 4 meses, respectivamente. Sabendo que a taxa de desconto é de 2% ao mês, qual o valor dos novos títulos? Pessoal, aqui eu quero trocar um título por 2. Então, o valor atual dessa dívida vai ter que ser igual à soma dos valores atuais dessas duas outras dívidas aqui. Então, ó, é o que eu escrevi aqui. Para que haja equivalência de capitais, temos que fazer A2 mais A3 igual a 1, onde A1 é o primeiro título e A2 e A3 são os títulos a serem obtidos. Então, ó, vamos armar o nosso problema. N antecipado por 2 meses, N é o que eu quero descobrir, e antecipada a outra nota de mesmo valor antecipada por 4 meses, tem que ser igual ao valor atual da dívida de 8.000, antecipada por 8 meses, desculpa, a uma taxa de 2% ao mês. Então, o que a gente vai fazer são essas contas aqui. Aqui, pessoal, eu dou um conselho para vocês. Fica mais fácil você fazer o 1,02 elevado a menos 2, para que você encontre logo isso aqui. E depois o 1,02 elevado a menos 4, que aí você encontra exatamente isso. Apesar de eu ter colocado aqui a primeira forma da nossa fórmula, certo? Mas o conselho que eu dou para vocês, nesse caso de equivalência de capitais, usem essa segunda maneira aqui da gente calcular com o expoente negativo, porque se você evita esse problema de divisão para que você possa resolver. Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? Você fez o primeiro, deu 0,96,117, fez o segundo, deu 0,92,385, e calculando 8.000 dividido por 1,02 elevado a 8, dá 6.827,92. Isto é, essa dívida que eu estaria pagando hoje, antecipando por 8 meses, ela é de 6.827,92. Aqui, então, eu vou e somo 1,88502. Divido agora 6.827,92 por esse 1,88502, dando, então, o valor da nota 3.622,20. Ok? Então, pessoal, significa o quê? Que eu vou trocar uma nota de 8.000 por duas notas de 3.622,20. Então, professor, eu encontrei valores menores no final das contas, ó. No final das contas, você vai pagar 7.244,40, muito menos do que os 8.000 que você ia pagar antes. Isso acontece por quê? Porque antes você ia liquidar a dívida com 8 meses. Agora você liquida a dívida com 4 meses. Isto é, você está dividindo o tempo aí de pagamento pela metade. Então você tem agora dois valores que, claro, que vai dar menor do que o anterior. Então, com aqueles mesmos conceitos, isso vai ser válido para cá. O que muda é somente a fórmula. Conselho, repetindo,
use a segunda fórmula, bote n, que multiplica 1 mais 0,02 elevado a menos 2, porque aí você encontra direto esse valor, sem precisar dividir 1 por 1,02 elevado a 2, ok, pessoal? Então, era isso que eu queria fazer, certo? Esses são os conceitos, como eu disse, os conceitos não mudam, apenas a fórmula do valor atual é que é diferente da que a gente usou anteriormente. Então, com isso, fica fácil a gente manter o mesmo raciocínio para a resolução das questões, ok? Então, isso era o que a gente queria falar de desconto composto, e isso encerra o nosso ciclo para a nossa segunda avaliação, ok? Um abraço para vocês, boa semana e na próxima semana a gente se encontra.